Conexão Famílias Atípicas. Hoje, com a grata surpresa, satisfação, alegria de receber uma nutricionista para esclarecer várias questões do universo PCD, do consumo dos alimentos, não só para o público PCD, mas para todas as pessoas, porque nutrição é um tema fantástico. Estou aqui com a Ana Kelly. Antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Milva Campos, tenho 1,72 m, sou loura, é claro que com luzes, né? Estou vestindo uma calça de algodão cinza bem larga, um corpete cinza também e um casaquinho de algodão coloridinho, bem interessante. Ana Kelly, faz essa autodescrição e depois eu volto para falar de você. Olá, meu nome é Ana Kelly, eu tenho 28 anos, sou nutricionista infantil, né? E vou fazer minha autodescrição. Tenho cabelos longos, né? Liso. Tô usando uma blusa com uma renda, uma blusinha branca. Blusa não, né? Camisa. E uma calça na cor azul marinho com listras na cor vermelha. Ela esqueceu de dizer que ela parece a Pocahontas. Ela tem os cabelos longos e negros. Lindos, lindos. Ah, sim, e uso óculos. E usa óculos. Bom, Ana Kelly, você é nutricionista. Você tem, após a sua formação, você atuou na área da saúde, fez um estágio na Fiocruz, pós-clínica na área de infectologia. E, após a pandemia, recebeu de presente a oportunidade, de presente não, porque é competência, com certeza, muito trabalho, muito estudo, não é isso? Exatamente. Teve a oportunidade de trabalho na área infantil no IAS, né? Que é o Instituto Annie Sullivan. Annie Sullivan. Tem um nome diferente, bonito, né? Bom, eu queria que você falasse, porque você me falou que desde os 14 anos você tinha uma preocupação com a questão estética, né? Eu gostava muito de programas voltados para essa área, mas eu quero que você me diga quando surgiu a sua relação, as suas primeiras relações com o público PCD. Como foi que você se encantou por esse universo? Pois é, né? Como você mencionou, durante a pandemia, pós-pandemia, né? Eu estava desempregada e uma supervisora de estágio, né, na época que eu era acadêmica, me enviou a vaga falando em relação à vaga para nutricionista para atuar, né, com crianças com deficiência, né, que era um universo que até então eu nunca tinha trabalhado, né. Na faculdade em si, eu tive uma disciplina que foi em nutrição materno-infantil, que foi algo ali que me despertou muita vontade de trabalhar com criança, mas depois que eu saí da faculdade não tive ainda essa oportunidade, né, foi somente ali no pós-pandemia. E quando surgiu essa oportunidade, eu só sabia que a vaga era para trabalhar com criança com deficiência e fazer cardápio. Não tinha muito uma descrição, né? E aí eu fiz todo o processo seletivo, fui chamada para essa vaga, né? E me encantei por esse universo. Lá nós temos crianças com deficiência. A maioria das nossas crianças lá são crianças autistas, crianças com TDAH, síndrome de Down e crianças com atraso do neurodesenvolvimento, né? Que é o que eu atuo principalmente. E eu precisei, né, ir atrás de informação, me atualizar, me capacitar cada vez mais para atuar, até porque eu acabei mergulhando num mundo que antes, até então, eu nunca tive contato, né? Então, eu precisei ir atrás dessa informação, procurar profissionais com referência na área, principalmente para autismo, né? Isso foi há mais ou menos uns 3 anos atrás. Hoje a gente tem aí um boom, né? Falando de autismo, de inclusão. Só que naquele momento ali que eu entrei, eu não tinha essa base e eu precisei ir atrás dessas informações, desse conhecimento para poder atuar, né? Porque era muito além de fazer um simples cardápio, né? E lá no Instituto eu atuo no atendimento dessas crianças e também das suas famílias, né? São crianças, como eu mencionei, a maioria crianças com autismo, né? A gente também tem crianças com TDAH, outras questões, mas o público principal são crianças autistas. E aí eu desenvolvo todo um trabalho, né, com as crianças, né, para atendimento, para as questões nutricionais, mas também, né, com as famílias. Enquanto as crianças estão nas terapias que o Instituto oferece, as mães, né, as famílias, elas ficam lá
E a gente tem um projeto, que é o chamado Projeto Família, e eu atuo dentro desse projeto, trabalhando com as famílias a questão da educação alimentar e nutricional, né? Ok, vou aproveitar, vou te dar uma cortadinha rápida, só Que é para a muita gente não informação. perder as coisas importantes, né? Você falou sobre informação. E na nossa conversa você falou que a gente escuta falar muita coisa, que tem muita coisa sendo dita, mas Sim. você falou uma frase que eu anotei e acho legal você é, clarear um pouquinho, né? O que que você quer dizer com o que você afirma? Você Uhum. diz, fala-se muito sobre autismo, mas pouco sobre as causas dele. Sim. Hoje a gente vê esse boom, né, nas redes sociais, nos canais de informação até mesmo, né, sobre a questão do autismo, né, sobre tratamento, que é importante, a gente sabe que é muito importante, né, é Uhum. importante essa questão da inclusão, mas eu acho que também falta falar, né, ainda é pouco falado a questão das causas, né, as pessoas não sabem muito da questão de onde vem, né, essa questão toda do autismo, Uhum. e é importante estar divulgando isso para as pessoas. É um assunto, né, um tanto polêmico, né, mas já tem documentos que falam em relação às causas. Tem a questão da causa genética, epigenética e também fatores ambientais que implicam ali, né? Inclusive da parte da nutrição em si. Quando a mãe está ali, né? A mãe não, a pessoa que está pretendendo engravidar, ela pode já começar a fazer ali uns cuidados em relação à suplementação, se preparar, né, para poder conceber. Então tem toda uma implicação que vem antes mesmo da gravidez até, né, depois da criança nascer. Então são fatores ali que estão relacionados com a alimentação, com o estado de saúde, que podem implicar depois no desenvolvimento do autismo Eu ia até te também. perguntar isso, quer dizer, a alimentação, então, ela pode influenciar até nas Sim, incidências de sim, com autismo? certeza, Fala disso né? pra Porque gente, a por gente tem favor. a questão ali da gestante, geralmente faz uma suplementação, né? Quando ela tá ali no período da gravidez. Só que tem questões relacionadas com os fatores nutricionais, né? Com a questão de saúde, como eu mencionei, diabetes, né? Algum quadro de estresse também pode impactar, infecção, né? Alguma questão relacionada ali à saúde pode também favorecer a isso, né? E além disso, a gente também tem os fatores, né, ambientais, com a poluição do ar, exposição a toxinas, a idade da mãe, né, também e do pai também impacta nisso, né? A idade dos pais. São vários fatorezinhos que também podem levar, né, esse desenvolvimento atípico. Então, é importante ser falado, né? A gente fica muito na questão do tratamento, mas também é importante falar sobre o que leva, né, essas causas, os cuidados, até mesmo depois que a criança nasce, né, em relação à suplementação, à alimentação dessa criança, até ali por volta dos 3 anos, todo esse cuidado, né, em relação ao desenvolvimento do autismo. Quando você fala de alimentação, aí me vem uma outra questão, né? Que é. Deu branco, Rodrigo. Eu hoje tô, não sei o que aconteceu. Peraí. Peraí, que eu ia falar da suplementação, mas porque isso nunca aconteceu. Hoje eu Fica não tô, não tranquila. sei o que acontece. Meu Deus, o que que eu ia falar? Deu branco total. Calma. Ah, sim, voltamos. Quando a gente fala de alimentação, o que que acontece? Tem uma frase que diz assim: você é o que você come. Mas você falou para mim, você é o que você come e E o o que que você você absorve. absorve. Queria que você explicasse isso pra Pois é, gente. né? Essa questão do que a gente absorve vem também, Sim, né? Porque a gente muito fala de manter uma alimentação saudável, que é importante comer frutas, legumes, verduras, né? Mas, né, nós não somos apenas o que nós comemos, somos o que também absorvemos, né? Nós precisamos lembrar que na parte da absorção a gente tem ali o intestino, né? Um órgão que está ali fazendo esse papel. Então, se ele não estiver funcionando da forma mais correta, né, não tiver legal, a gente não vai conseguir absorver esses nutrientes, né?
de uma forma mais adequada. Então, é importante também ter ali o intestino funcionando bem, né? Funcionar bem além da questão de conseguir evacuar e ir ao banheiro todos os dias, né? Na questão em si do autismo, a gente tem aí mais ou menos 90% das crianças, né, isso já é documentado em estudos, falando sobre a desbiose intestinal, permeabilidade. E aí, só para deixar claro, né, a questão da desbiose, para que as pessoas em casa possam que é entender, desbiose? né? No quadro da desbiose, a gente tem lá o intestino, ele é formado por uma microbiota, né, por bactérias, e quando a gente tem um aumento, né, de bactérias consideradas patogênicas, né, a gente tem aí um quadro de desbiose, né, e a questão da permeabilidade seria esse intestino, além dessa alteração na microbiota, ele também está vazado, né, dá ali passagem para que alimentos que não são tão digeridos consigam entrar passar para a corrente sanguínea e chegar, né, por meio dessa conexão que a gente tem intestino-cérebro e fazer ali uma baguncinha, né? Como no autismo. No autismo, a gente às vezes vê muitas mães comentando: meu filho fica com um comportamento muito alterado, tem irritabilidade, é agressivo, o sono, né, não tem uma boa qualidade, e muitas vezes a alimentação está impactando exatamente ali. Nessa Justamente desbiose que você falou? Pode ser uma desbiose, porque esse intestino não está funcionando da forma que deveria, né? Está dando passagem para fazendo essa conexão e aí levar a essa alteração de comportamento. E tem algum sintoma que a gente possa trazer para as pessoas? À desbiose, para a gente sim, identificar? Sim. Não é algo tão simples de ser de conseguir se identificar, chegar ao diagnóstico. É importante passar, né, pelo médico, pelo nutricionista, isso ser avaliado de forma individual, né? Mas, assim, geralmente, nesses casos, a gente tem queixas de a barriga ficar estufada, né? Crianças, às vezes, apresentam diarreia, constipação, que é a mais conhecida como prisão de ventre, excesso de gases, alguma queixa de dor abdominal. Então, é importante avaliar, né? Ficar de olho nisso. Porque, às vezes, a criança sente alguma coisa, mas, nos casos de crianças atípicas, às vezes não oralizam e não vai saber te sinalizar isso. Então, é muito importante, né? Os pais ficarem de olho, verificar como é que tá as fezes da criança, né? Se tem alguma alteração, se essa criança passa mal de forma recorrente, né? Se tem ali alguma questão de ir precisar, né, ir para emergência e tudo mais, isso tem que ficar de olho realmente. E a desbiose ela é detectada por exame de sangue ou é de fezes? Também é por sinais clínicos, né? Mas também tem exames que são feitos que a gente consegue ter uma clareza melhor em relação a isso, exatamente, né? Até mesmo alguns exames a gente consegue ver como é que está a absorção dos nutrientes, né, por meio desse exame. Então muito é importante. Interessante isso. E aí, como você fala, quando você fala aí de como está a absorção, a gente conversou muito sobre suplementação, que é um tema que tem dois, você falou, né? Que é uma faca de dois, porque às vezes você suplementa, mas se essa suplementação ela não for bem direcionada, também pode ser uma coisa não muito favorável. Então eu queria que você falasse qual a importância de uma suplementação direcionada, porque existe a diferença de você suplementar, aquilo ali faz bem, é para o autista, aí você vai lá e compra. Pois é. Então fala disso pra gente. No caso do autismo, né, antes da gente entrar nessa questão da suplementação, nós vemos muitas crianças, né, a maioria, na verdade, tem alguma questão de seletividade alimentar, né? Tem aí documentado que em torno de 80% dos autistas aí é o próximo tema. São crianças seletivas, né? Sim. E aí, por conta dessa seletividade, muitas mães acabam, né, no desespero da criança conseguir ter uma alimentação, não, conseguir suprir, né, aqueles nutrientes que ela não consome por meio da alimentação através da suplementação. Né? E aí acaba acontecendo, né, de ir lá numa farmácia, comprar um suplemento X, um polivitamínico, né, que seja ali mais em conta, até mesmo para poder, né, tentar suprir isso. Mas nem sempre aquele suplementozinho que vai estar lá na farmácia, né, vai conseguir atender essa demanda. Ainda mais nos casos do autismo, né? A gente tenta... Quando eu recebo pelo menos os meus, né, pacientes, eu geralmente avalio todo o quadro,
peço exames, ainda mais nesse caso de seletividade alimentar que a gente vai já pincelar sobre isso, né? É importante ver como é que tá os exames, né, daquela criança em relação aos nutrientes, verificar a alimentação, né? E nesse caso de seletividade alimentar, principalmente, né, só para esclarecer para o pessoal, a seletividade alimentar é quando a gente tem ali uma criança com um cardápio muito limitado, né? A criança faz recusa, né, de alimentos, ela geralmente consome poucos alimentos, às vezes faz exclusão até mesmo de grupos inteiros, né, de frutas, legumes, proteína até mesmo, né? Então a criança ela escolhe um alimento, só quer comer aquele. Geralmente fica com aqueles mesmos alimentos. Por exemplo, eu recebo muita criança que come apenas pão no café da manhã, é o único alimento, né? E no almoço aquela criança come ali um arroz com farofa. Já teve caso de receber criança que comia no café da manhã um biscoito de maisena com leite e o almoço e o jantar daquela criança era batata frita, né? Então, só para a gente não se perder, você falou, né, que a questão da alimentação, da desbiose, que a gente começou lá atrás, Sim. Você disse já aí dois pontos para a gente falar. A desbiose ela pode gerar até uma mudança de humor. É legal a gente frisar De isso, de comportamento, né? A criança pode se agitar. Então, se seu filho está se agitando, preste atenção para não ser essa boa dica aqui da nutricionista Ana Kelly. E aí a gente estava entrando na história da suplementação. Aí você trouxe a seletividade alimentar, que é quando a criança escolhe só. E aí a pergunta que eu ia te fazer, como é que o pai e a mãe que está nos ouvindo deve lidar com essa seletividade alimentar, conduzir isso? E se é nessa hora que a suplementação alimentar, só para a gente fazer um link para não se perder. Sim, com certeza. Né? A questão da seletividade, né? Como eu falei, a criança fica ali com aquele cardápio muito limitado, né? Fica comendo sempre os mesmos alimentos, tem preferência por texturas, né? Inclusive, que é algo que vem ali da sensibilidade sensorial que a gente já tem ali no autismo. E os pais, no meio dessa questão, muitas das vezes, por não saber a quem recorrer, o que fazer, acaba comprando, né, lá uma suplementação polivitamínico para oferecer para os seus filhos, né? Só que nem sempre aquela suplementação vai ser adequada, vai realmente dar conta daquela falta de nutrientes que a criança está tendo, né? Porque o ideal é que seja feito, né, uma suplementação de acordo com a necessidade daquela criança. Até porque, né, dependendo do tipo de seletividade que aquela criança tem e do que ela come, né, pode ser que ela não esteja atingindo a quantidade de calorias diárias, né, esteja ali com uma falta muito grande de determinados nutrientes que também colaboram para a questão cognitiva, para o desenvolvimento dela, né, para a qualidade de vida. Então, isso é muito importante, né, ser feita uma suplementação individualizada. E quais são esses suplementos? Assim, o que são esses que você falou? É pra gente entender. Sim, Por exemplo, você falou, pegar um polivitamínico. O que é? Me dá um exemplo de uma coisa. Polivitamínico, que eu digo assim, só para as pessoas entenderem claro, isso. É aquele suplemento já pronto na farmácia, né? Um de A a Z, por exemplo, infantil, né? Aqueles suplementos que vão ter ali uma composição de vitaminas e de minerais, né? Isso seria o polivitamínico, né? Muitas famílias acabam recorrendo a isso, que a gente né? também acaba Exatamente. Comprando. Só que na maioria das vezes ele não vai resolver, porque tem crianças, principalmente no autismo, que tem tem deficiência, na verdade, na metilação, né, dos componentes daquelas vitaminas. Pode ser que aquela vitamina que esteja vendendo lá na farmácia, nesse polivitamínico, não esteja na sua forma de mais rápida absorção, né? Só para poder tentar pincelar isso para o pessoal de casa, né? E aí aquela criança vai estar consumindo e muitas vezes ela não consegue metabolizar aquela vitamina, né? E isso aí acaba levando a outras questões, né? Então é importante que essa suplementação seja feita de forma individualizada, nas quantidades que aquela criança precisa. Então tudo isso tem que ser avaliado, né? Ainda mais pensando nessa questão até mesmo da desbiose, porque aí tem que se fazer todo um planejamento alimentar, né? Um protocolo para poder ajudar aquela criança, né? E no caso dessa criança com seletividade, né, principalmente porque ela não está conseguindo receber os nutrientes que ela precisa por meio da alimentação, né? Então é todo um processo, ainda mais na seletividade quando a criança está ali naquela questão de consumir, né? Igual eu falei, o pão, né?
o macarrão, de repente, é um dos alimentos que aquela criança come, não tem uma variedade de proteína, de legumes, verduras, né, frutas, fica sempre naquela coisa bem engessada, bem monótona, né? Então, é importante a gente suplementar, mas que seja feito dessa forma principalmente, E aí né? vocês manipulam esse Manda para a suplemento? farmácia de manipulação, ali naquela dosagem que a criança precisa, naquela melhor forma de absorção, né? Já que ela pode ter, né, essa questão de dificuldade para poder metabolizar aquele nutriente, então tudo isso para poder conseguir nutrir ela de uma forma melhor. Né? Agora, em relação à seletividade, né, é muito importante que os pais realmente busquem ajuda, né? Porque a seletividade ela tem todo esse percurso e para a gente conseguir vencer a seletividade, não é algo tão simples, né? É um processo realmente, a gente vai ali, né? A gente tem até uma escala, na escala não, uma escadinha, né? Que é a escadinha do comer, que a criança tem que tolerar o alimento, né? Passar a interagir. Tem todo um degrauzinho para a gente conseguir alcançar realmente de chegar lá no comer. Então, isso é tudo muito importante, né? Um trabalho seja feito ali com o nutricionista, né? O nutricionista para poder tratar dessas questões e que entenda dessa parte de seletividade alimentar. Um nutricionista também para tratar na parte da terapia alimentar por meio de atividades lúdicas, entendendo o caso da criança. Muitas das vezes também vai precisar de um terapeuta ocupacional, né? Tem questões ali motoras, né? De coordenação motora, de sensibilidade, né? Às texturas, né? Então isso é importante. Inclusive, você falou para mim que lá no N. Aham. Sullivan vocês têm um direcionamento de uma aplicabilidade da nutrição, que é uma nutrição pedagógica, né? Que eu achei muito interessante isso. Sim, Porque é o que você falou. Porque você me disse também que existe um esticamento alimentar. Então, que essa criança isso. pode evoluir e comer outras coisas. Mas para isso tem que ter essa condução, né? Como é que é essa Exatamente. nutrição direcionada de forma pedagógica? Fala pra gente. Então, em relação a essa questão do esticamento alimentar, né, é um dos métodos que a gente tem para poder expandir o cardápio da criança que ainda não come, e a gente faz isso a partir dos alimentos que ela já aceita, né? Porque assim, não tem, por exemplo, essa criança que comia a batata frita. Eu não tinha como tirar aquele alimento dela se era um dos principais alimentos que ela comia. Se eu tirasse, eu correria o risco dela, de repente, deixar de comer, né? Sim. Então, é importante que a gente trabalhe em cima do que ela já aceita, né? E fazer o esticamento, né? O encadeamento dessa alimentação, né? Se a criança, ela aceita ali, por exemplo, um suco de laranja, a gente vai trabalhar em cima desse suco de laranja até conseguir chegar na fruta, né? Então, vai oferecer o suco de laranja, pode preparar aquele suco de laranja talvez um pouquinho mais concentrado. Depois, se a criança estiver aceitando, né, a gente também respeita a questão de aceitação da criança, aí vai mudando um pouco, de repente, a consistência, pode fazer um picolé, né, e testar a aceitação desse picolé, e depois fazer, de repente, ali cubinhos de Formatos, gelo, isso. formatozinhos de bichinho, né? Tudo isso para Sim. estimular de forma lúdica, até que a gente consiga chegar lá na fruta, né? Que é o foco. A gente consiga expandir a aceitação, os tipos de preparação, e aí vai modulando isso também para a questão do saudável, né? Pode ser que de início a gente comece ali a criança aceitando uma coisa que não seja muito saudável, e depois, com o tempo, a gente vai conseguindo modificar isso, Então vocês né? fazem isso de uma forma assim, vocês não transformam o ato de comer para eles num fardo, mas numa Não, e coisa nem leve, deve. agradável. Isso pode ser uma boa dica para os Sim, pais e também, nem né? deve, porque assim, a gente vê muitos casos de crianças que não estão comendo. Aí os pais muitas das vezes não sabem se posicionar, né, para poder fazer, né, a aceitação de novos alimentos, né? Às vezes acabam até, poxa, meu filho não aceita, entra naquela questão de desespero, mas tem uma forma dos pais também conseguirem agir, né? E aí a gente usa por meio dessas atividades lúdicas, né? Isso é passado para os pais fazerem em casa com a criança, né? A gente dá ali um passo a passo, no caso eu falo isso com eles, né? A forma que eles vão estar fazendo isso para conseguir expandir esse cardápio, né? Porque assim, a seletividade, ela tem várias causas. Ela pode ser por meio de uma causa de sensibilidade sensorial, né? Por conta do cheiro, do paladar, do toque, da textura que aquele alimento tem.
mas ela também pode vir, né, de uma questão orgânica, uma questão de saúde, né? Por exemplo, uma causa de desordem gastrointestinal, né? Uma esofagite, um refluxo, uma má absorção de nutrientes, constipação, são N coisas, né, que podem estar ali quietinhas. Aí, como eu falei, uma criança que não oraliza, dificilmente ela vai conseguir te mostrar o que ela está sentindo, né? Até mesmo uma criança que fala, mas que tem uma dificuldade para se expressar, ela não vai conseguir, né, muitas das vezes, sinalizar que ela está sentindo dor e o que é aquela dor. Então, isso tem que ser investigado, né? Por isso que é uma questão de trabalho multidisciplinar. Trabalha ali um nutricionista, né? Dependendo do caso, né, uma fono, um terapeuta ocupacional, pediatra. Tem uma criança, inclusive essa da batata, né, que eu comentei, era uma criança que só aceitava biscoitinho de maisena, pão, o almoço e o jantar dela era batata frita, a mãe já não sabia mais o que fazer. E aí, nessa investigação, foi visto que a criança ela tinha o freiozinho da língua curto, né? Então, ela não conseguia mastigar, ela não tinha aquilo ali desenvolvido, e ainda tinha essa questão, essa anomalia, implicando que ela conseguisse mastigar, né? E aí, nesse caso, é necessário acompanhamento com a fono para poder trabalhar a questão da mastigação, fazer essa correção, né, do freiozinho, para essa criança depois, né, passar por uma terapia, toda essa parte de esticamento e conseguir chegar, né, no nosso objetivo. Por isso que eu falo, é um processo muitas das vezes longo, né? Os pais ficam naquela ansiedade, a gente que é profissional fica junto, eu fico muito preocupada com as crianças lá, às vezes até comento com o pessoal em casa, pessoal, nossa, você tá cabeça longe. Eu tô pensando aqui naquela criança na que não come. De fulano de tal, que não come. Fico pensando exatamente no que fazer, no que agir, né? Sim. A gente acaba tendo que se atualizar constantemente. Na contraproposta, a gente está falando de seletividade. De alguns não comem. E tem outros que têm compulsão alimentar. Nós conversamos sobre isso também. E aí eu quero que você faça uma avaliação. Sim. Espero que a gente tenha tempo, porque tem tanta coisa boa para perguntar. Pois é. Né? Quando a gente entra nesses assuntos da nutrição, até mesmo lá com as famílias, passa sempre do horário, né? Sim. Mas assim, a gente tem crianças que têm seletividade, que são crianças ali, né, bem limitadas no comer, mas a gente também tem crianças com autismo, por exemplo, em outras situações também, com TDAH eu também vejo bastante, né, que tem compulsão alimentar, né? É bem ao contrário, elas acabam comendo de forma excessiva, né? E isso impacta em várias questões. Muitas já vêm com sobrepeso, e aí quando a gente começa a ver, né, as questões, tá ali relacionada nessa compulsão, e essa compulsão, principalmente nas questões do autismo, né, as crianças têm a questão de fazer, né, as coisas de formas repetidas, tem as estereotipias, e isso acaba implicando muitas vezes nessa questão do comer, no comportamento na hora da comida, né? Elas acabam descontando essa ansiedade, essa questão toda de fazer atividades repetidas com a questão da alimentação, e acabam exagerando, come uma vez, 2 vezes, e entra aí também uma outra questão muito importante, que é a questão da saciedade. Tem crianças que, por não terem desenvolvido, né, essa mastigação, comerem muito rápido, né, acaba levando a essa informaçãozinha que é do intestino com o cérebro que não chega, né, não consegue dar ali o espaço dela conseguir entender que está satisfeita ou não, né, em relação à alimentação, e acaba levando muitas das vezes a questão da compulsão alimentar. E aí a gente falou também sobre, que eu perguntei, fiz uma pergunta para você, eu falei, você acha que a gente comendo, os exemplos alimentares na nossa casa, eles influenciam no consumo alimentar dos nossos filhos? E como a família pode auxiliar no desenvolvimento dessa melhoria alimentar? Então, né, essa questão a criança ela vai se basear na alimentação dos pais, então os pais vão ser o espelho reflexo de alimentação também para essa criança, né, em atitudes, em tudo. E se a família ela consome uma alimentação que é muito industrializada, né, com muitos ultraprocessados, né, essa criança ela também vai seguir essa linha. E por mais que ela, de repente, ali, né, seja orientada a fazer uma modificação na alimentação, se a família, de repente, não acompanhar, fica mais difícil, porque a criança vai olhar e falar assim, eu tenho que comer o que é saudável, mas por que meus pais não comem?
né? Só eu que tenho que comer. Então, acaba refletindo muito na questão da criança também, né? Ela tem os pais como exemplo. E é aquilo, o acesso que ela tem a determinados alimentos também vem pelos responsáveis, né? Então, isso é importante, né? Da gente estar falando dos pais, né, se conscientizarem sobre a alimentação. Uma outra questão. Para comer bem, né, a gente tem. Porque alguns produtos, algumas coisas são bem caras. Por exemplo, para você comer né, algumas coisas diferenciadas, mais elaboradas. Depende. É isso que a gente vai entrar. Então, às vezes a condição. Dá pra gente se alimentar bem com uma condição assim financeira, de repente, não tão favorável? Porque às vezes eu quero comprar um produto, mas eu falo, nossa, é muito caro, e não compro. Como é que a gente dribla isso? Então, né, lá no Instituto, por exemplo, Sim. o nosso público-alvo são crianças, né, que vêm de famílias em situação de vulnerabilidade, baixa renda. Então, a gente tem que trabalhar com eles a questão da alimentação, né, focada no que eles conseguem pôr à mesa, né? E a gente trabalha com a questão do aproveitamento integral dos alimentos. Inclusive, a nossa instituição lá, ela recebe doação que vem do Sesc Mesa Brasil, que é uma rede nacional de banco de alimentos, né? E eles trabalham em cima da questão do combate à fome, o desperdício, algo que é super importante, um trabalho lindo, né, que eles fazem. E com essas doações que a gente recebe, a gente também partilha com essas famílias, né? E muitas das vezes vem cenoura com talho e folha, brócolis com as folhagens, e as pessoas muitas das vezes só querem aproveitar, né, a cenoura e o talinho e a folhinha joga fora. O brócolis, as folhinhas que vêm, as pessoas não sabem aproveitar e nem sabem que pode comer, né? E ali tá rico de nutrientes, né? Na casca, nos talos, nas folhas. E a gente vem fazendo esse movimento com as famílias para que eles possam entender que aquilo ali também é alimento, que está sendo desperdiçado, né? Que dá para colocar no prato. A gente tem como pegar essas folhinhas, os talos, as cascas e utilizar, fazer grelhado, ensopado, fazer, inclusive, preparações. Grelhado? Os Grelhado, talinhos? exatamente. Tem como fazer N coisas, né? Ano passado mesmo eu participei de um curso que é oferecido pelo Mesa, né? Você ganhou um E prêmio, não ganhou? Foi escolhida? Uma receita, foi você pro falou festival. comigo. Tá até para sair num livro Fala pra agora, gente. né? Conta. E ano passado eu fui para lá, né? Como a instituição tem essa parceria, fui para lá, fiz um cursinho que eles oferecem e nesse meio a gente toda vez que era para ser avaliado, tinha que desenvolver uma receita com aproveitamento integral de alimentos. E aí eu fui, né, criei lá uma receita que foi uma tortinha, né, feita com farinha de caroço de jaca e o recheio era de abobrinha e berinjela, né? Fiz lá. Não pensei que fosse dar em nada, até porque eu fiz como uma avaliação, mas no final eles me noticiaram que a receita foi escolhida, né? Para ir para o festival de receitas que eles têm. Ó, Mesa Brasil, fazendo propaganda de vocês. Ó. E aí, né, eles levaram essa receita, fizeram lá degustação, teve votação, foi algo maravilhoso, né? Inclusive, eles vão pegar essas receitas e colocar no livro que sai de edição esse ano, uma coisa assim, né? Mas aí eu peguei toda essa demanda que a gente teve lá, tudo que eu aprendi, e venho trazendo isso para as famílias que eu atendo, né, lá na instituição, até fora mesmo, eu levo isso para as outras pessoas, e também no meio dessas oficinas, né, que a gente faz com as famílias lá dentro do Instituto, né? E aí a gente vem falando com eles sobre o aproveitamento para que eles possam pensar nessa questão do desperdício e também se nutrirem com isso, Isso que eu né? ia te perguntar. E para quem tem alguma dúvida, esses talos, essas folhas, elas contêm nutrientes? Sim, sim. Por exemplo, a questão do que eu falei do brócolis, né? Dá pra aproveitar os talinhos. A cenoura também vem com aquela folhinha. Tudo aquilo ali a gente consegue aproveitar. Até mesmo a casca da batata, da cenoura. Tudo ali é rico em nutrientes. A gente pode estar fazendo aproveitamento. Mesmo? Né? Conexão Atípica ensinando a gente a aproveitar, não desperdiçar nada. Pois Então, é, gente. todos os alimentos são passíveis de aproveitamento. A maioria deles sim, tá? Tem uma ou outra causa que a gente acaba tendo que ter ali um cuidado, mas a maioria dá para aproveitar sim. Como a gente, eu acho que ser democrática é muito legal, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que atende, vai até ao público PCD, mas também vai a todo o público que com certeza pode ter a possibilidade de nos ouvir. A substituição da proteína, existe alguma coisa, por exemplo, você não tem hoje condição de comprar uma carne, um frango,
que você pode fazer para substituir? Porque é uma coisa cara, né? A gente Sim, sabe. tem como substituir, né, por vegetais, porque a gente também tem proteínas ali presentes nos vegetais. A gente tem a proteína animal, mas também tem a proteína vegetal. Então, por exemplo, no caso dessas famílias que são mais baixa renda, e é uma coisa, inclusive, que lá no mês a gente tem durante o curso, é aproveitar e fazer preparações que poderiam substituir essas proteínas de origem animal por meio da proteína vegetal, né, que está presente ali em vários alimentos. Então, é possível. Que bom. E os ultraprocessados industrializados? Como atua o nosso corpo de forma especial nos autistas? Aí a gente chega lá na desbiose? Volta para lá? Volta, cai ali também, né? Aí explica para as pessoas o que é, Sim. quais são os alimentos ultraprocessados e os industrializados, que é tudo que vem das indústrias. Mas o que é o ultraprocessado? Explica para as pessoas. A gente tem, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira e ele lá classifica esses alimentos em alimentos in natura, alimentos processados e ultraprocessados, né? Os alimentos in natura a gente tem ali as frutas, né, os cereais, e nos processados a gente já tem ali um alimento que de repente já entrou ali um sódio, açúcar, né, já passou por um processo. Agora, ultraprocessado é aquele que foi lá, né, não tem praticamente nada, por exemplo, se fosse uma fruta, né, a gente tem a fruta, o abacaxi, aí depois tem ali, de repente, no processado, um abacaxi em calda, e no ultraprocessado a gente teria, de repente, ali o refresco em pó, o suquinho em pó que o pessoal fala, né? E biscoito também? Os biscoitos, entra aí os biscoitos recheados, refrigerantes, né? Produtos para consumo, né, já industrializado, por exemplo, uma lasanha, uma pizza, hambúrgueres embutidos, entram nessa parte de ultraprocessados, né? Eles geralmente são alimentos que contêm uma quantidade muito maior de açúcar, de sódio, né, de gorduras, conservantes, aditivos químicos, corantes. Então, assim, pensando na criança com autismo, principalmente nos indivíduos com autismo, é importante que a gente evite, né? Qualquer pessoa, de modo geral, evite por questões de saúde, né? Acaba ficando ali mais como num dia, de repente, mais atípico, né? Um dia que você está ali na correria, ok, mas frequentemente isso não é legal. Até porque o consumo, né, exacerbado desses alimentos vai contribuir para obesidade, diabetes, hipertensão, né? E a gente tem que ter um cuidado, principalmente nas crianças com autismo, porque o consumo desses, né, do que tem ali que eu falei, do açúcar, né, sódio, os conservantes, corantes, tudo isso vai impactar, principalmente ele podendo piorar a questão até mesmo de desbiose intestinal, se essa criança já tiver ou desenvolver, né? Eu vou te tirar uma curiosidade, esclarecer uma dúvida, mas quero continuar nas outras perguntas para a gente não perder, porque daqui a pouco o tempo, né? Sim. Você falou dos ultraprocessados, presunto, essas coisas, presunto, mortadela, isso tudo também peito de Entra peru nesse também. grupo também, são embutidos que fazem parte desse grupo de ultraprocessados. Ok, aí a gente falou aqui muito para o público autista, porque, por Sim. exemplo, lá no IAS, 90% do público é de pessoas autistas, dentro do espectro exatamente. autista. Mas todas essas indicações, esses esclarecimentos, eles também servem para outras atingem ou perpassam outras deficiências? Sim, sim. Inclusive, né, no TDAH, síndrome de Down, algumas questões são muito semelhantes ao que a gente acaba orientando até mesmo no autismo em relação à alimentação, né? São coisas bem parecidas. Essa questão da desbiose, da permeabilidade também é muito presente nas crianças com TDAH, síndrome de Down e outras questões de atraso do desenvolvimento. Por isso que é importante a gente ter esse olhar direcionado também para a alimentação. Quando eu entrei lá no instituto, as pessoas não entendiam muito o papel da nutrição, né? E eu vejo que esse papel da nutrição ainda fica um pouquinho para trás. As pessoas olham mais para a questão de procurar um nutricionista voltado para a questão do emagrecimento, né? Para a questão de ganho de massa muscular, por questões, de repente, estéticas, ali, né? Estética, ou se descobrir que está diabético, que tem alguma questão ali, de repente até por uma orientação do médico, né? Geralmente nem é por conta própria. Mas, assim, a nutrição, a gente tem aí uma grande importância, né, para as crianças que têm autismo, para os indivíduos, né, no geral, que têm autismo, para que têm TDAH, para as questões atípicas. Então, é importante ter esse olhar também para a alimentação dessas pessoas. Eu tenho uma dúvida que eu acho que certamente a gente tem que chegar a todos os públicos. Sim. Por exemplo, isso é uma coisa que eu não sei, então por isso eu estou te perguntando. Uma criança com paralisia, por exemplo,
a alimentação dela, como funciona? E como existem recursos para estimular? Sim, né? Tem que se ter um olhar, né, para essa questão, porque tem muitas crianças também com a paralisia, né, que tem ali uma alimentação completamente desequilibrada e é necessário ter um olhar individualizado, ser orientada em relação ao que fazer, né, sobre cada demanda que aquela criança tem, até em relação à suplementação. Por isso que é tão importante, né, procurar um nutricionista para ser orientado no que fazer, no que agir, levando em consideração a individualidade dessa criança. Sim. E uma outra coisa, eu queria que você falasse agora, com certeza o seu contato com o Instituto tem sido uma coisa muito rica para você Com enquanto certeza. profissional, enquanto pessoa. E aí eu queria que você falasse qual a importância do trabalho de uma instituição como esse Instituto e de todas as outras que trabalham com esse viés, né, de assistir essas pessoas. Sim, é muito importante, né? Com certeza. Lá no Instituto a gente tem ali uma equipe multidisciplinar. Isso ajuda muito, principalmente para essas famílias que a gente sabe que é baixa renda, né? Que não tem condições de arcar com terapias, né? Para as crianças. E isso ajuda muito no desenvolvimento delas, na questão de socialização, né? Até mesmo as orientações que são dadas para essas famílias. A gente vê ali uma modificação muito grande, todo um progresso, né? A gente vê, às vezes, a criança entrando lá de uma forma, não socializa, chora, faz a birra, e depois de um tempo aquela criança já está ali participando das atividades, né? Com os demais profissionais. Vê-se um crescimento dessa criança, né? Desses indivíduos, porque a gente também tem lá os adolescentes. Sim. E você falou também agora das oficinas culinárias inclusivas. E aí eu não sei se a gente pode linkar com isso, porque. Ah, sim, com certeza. Então fala para mim das oficinas. Lá no Instituto, né, como eu mencionei, lá no iniciozinho a gente não foi à frente, porque senão Isso, ia passar tudo, isso. né? Mas assim, lá no Instituto, a gente, na parte da nutrição, tem ali um trabalho de educação alimentar e nutricional, onde eu faço oficinas culinárias de forma inclusiva. Eu, né, faço ali com as mães e com as crianças. São atividades de oficina culinária pontuais, né? Eu faço geralmente em época de carnaval, faço na Páscoa, festa junina, Dia das Crianças e no Natal. E são atividades onde participa a mãe com a criança de forma bem inclusiva, né? Porque tem mães que às vezes não querem participar porque, poxa, meu filho tem tantas comorbidades, né? Não consegue socializar. Eu sempre oriento elas a participarem, a estarem ali naquele momento. É um momento onde a gente socializa, é um momento onde a gente tem ali o ato de comer, né? E a criança, às vezes, a mãe não nem dá crédito, né, que a criança vai conseguir participar e chega lá, a criança participa, consegue, né, desenvolver o trabalho, né, a gente faz isso de forma bem lúdica, as crianças me ajudam a fazer a receita, né, quebrar um ovo, elas ficam lá, e olha, o que tem aqui dentro, vocês sabem como é que é dentro do ovo, né, vocês conseguem entender, aí elas olham, tem umas que têm né, uma compreensão um pouco melhor, outras não, mas todas elas ficam ali admiradas, né, no momento dessas oficinas, então é algo bem enriquecedor, eu amo, né, fazer essas oficinas, adoro, né, esse tipo de trabalho. E aí as famílias também participam ali junto, até mesmo para poder, né, interagir melhor com os filhos e são orientadas a, se possível, fazer esse tipo de atividade lúdica envolvendo, né, os alimentos também em casa, principalmente as crianças que têm ali uma questão de seletividade. E podem plantar também, não? Você acha que a gente consegue plantar alguma coisa para colher? Eu não sei se... Sim. Tem momentos, né, que a gente até fez lá no Instituto, não foi eu que fiquei de frente disso, mas outros profissionais que fizeram com elas uma hortinha, né, mostraram como é que era, né, que plantava, o que saía dali. Você deve ficar toda feliz. Muito legal. Eu vou ter que te interromper para pedir Sim. que você deixe uma mensagem. Eu sempre concluo o podcast dessa forma, porque as pessoas têm algo sempre para dizer. Que você deixe uma mensagem, né? Não só em relação à nutrição, mas para aquelas pessoas que estão com seus filhos, com as suas dificuldades alimentares. A solução tem... Sim. Então, dica. Então, pessoal que está em casa, né, é importante, se seu filho tem alguma questão de dificuldade alimentar, alguma questão com alimentação, né, o ideal é que você procure um profissional que esteja capacitado, que trabalhe nessas questões de dificuldades alimentares, né, como a seletividade que eu falei aqui, né, procure um profissional para poder estar te orientando, fazer todo o aporte nutricional dessa criança, um trabalho para poder melhorar a alimentação,
né? E a família é crucial nisso, porque é um trabalho que envolve o profissional, mas também a família. A família tem um peso muito grande nisso, né? Para que a gente consiga, de fato, caminhar. É importante também que tenha ali um suporte multidisciplinar, né? Porque muitas vezes as mães procuram um nutricionista querendo que resolva todas as questões, mas é importante também outros profissionais, né? Como eu mencionei anteriormente, fono, terapeuta ocupacional, pediatra, psicólogo, toda uma equipe ali atuando para poder auxiliar nisso, né? Por isso que é muito importante entender qual é a causa, o que é que aquela criança tem, se é uma criança que não come, se é uma criança que tem compulsão, né? Para poder entender e ter uma ajuda profissional mais assertiva nisso. E tem solução, sim. Muitas das vezes demora, né, a gente conseguir progredir, principalmente nas crianças que não comem, mas a gente consegue chegar, assim, a um resultado e ter melhora, né, dessa questão de alimentação. Mais uma vez, Conexão Famílias Atípicas, não resolvendo problemas, mas tentando apontar caminhos, né, para que a gente possa melhorar na alimentação, né, buscar soluções de forma com bastante união, né, porque a gente não sabe muito, mas a gente tenta aprender. Quero agradecer a companhia de vocês, quero agradecer a Ana Kelly, essa contribuição. Agradeço. Aprendi muita coisa, acredito que as pessoas também. E vou pedir, antes de você falar, de você agradecer, se você está gostando do nosso conteúdo, não só curta, mas também segue a gente, compartilha, para que outras pessoas tenham essa aula de nutrição que a Ana Kelly deu pra gente. E é isso. E também, ative as notificações lá no sininho, tá bom? Até o próximo episódio. Ana, pode falar agora, vou deixar você terminar. Muito obrigada pelo convite, né? Sim. Agradeço a instituição também pela oportunidade. Eu amo o que eu faço, né? Vivo essa parte toda da nutrição. É algo que tomou ali conta da minha vida e é o que me dá sentido, né? Para poder estar estudando, para buscar cada vez mais capacitação. É de forma muito, né, satisfatória quando a gente também tem os resultados das crianças, né? Que a gente vê as mães depois vindo dar o feedback. Meu filho melhorou, tá conseguindo comer, passou a comer fruta, melhorou daquela questão que ele tinha de sentir dor. Então, assim, quando fala pra gente dar até mesmo um recado para as pessoas que estão em casa, né? É nesse sentido, para que de repente você que esteja passando por um problema, né, de dificuldade alimentar, busque ali ajuda para o seu filho, né? Às vezes demora um pouquinho a gente conseguir chegar no resultado, né? Porque é todo esse processo que eu comentei, mas no final é sempre gratificante quando a gente consegue ver ali, né, a criança comendo, tanto pra gente que é profissional e pra família mais ainda. Ótimo. Muito obrigada, Ana Kelly, mais uma vez. Obrigada a vocês. E até o próximo.